Minha pergunta pra ele é sobre a seleção brasileira. Vai. Por que o brasileiro tá perdendo a paixão pela seleção brasileira? E outra coisa, Não o tá que, perdendo, você não. achou, que você achou do glorioso Ancelotti? CBF confirmando. Eu não achei nada, Nilson, não acertou ainda. Quando o Ancelotti falar sobre isso, a gente confirma. Por enquanto não confirmou. A gente sabe, pela CBF, é engraçado, como tem gente que sempre criticou a CBF, mas hoje só acredita na CBF. Porque a única fonte é a CBF. A única fonte hoje é o Rodrigo Paiva. Então, alguém falou com o Ancelotti? Alguém falou com o Juan Angel? Não falou, cara. Então, eu acho que vai acertar. Eu acho que o Ancelotti quer. Eu conversei com o Reginaldo Rodrigues, ele disse que conversou com o Ancelotti 5 vezes, pelo menos. Tem gente que fala 10, mas conversou 5 vezes com o Ancelotti. E o Ancelotti está disposto a acertar para a seleção brasileira. Hoje surgiu a notícia de que a CBF conversou com o Juan Maria Angel, que é o CEO do Real Madrid. O Real Madrid entende que tudo bem. A minha pergunta sempre é: o Real Madrid vai achar beleza você ter um técnico que por um ano já está acertado com outro time, no caso da seleção? Se o Real Madrid está de acordo, tudo bem, mas o Real Madrid não falou sobre isso e o Ancelotti não falou publicamente sobre isso. Eu não duvido de nada, mas eu espero o anúncio oficial para entender o que vai acontecer. O Ancelotti é um grande técnico. Grande técnico. O Kaká diz que é o maior técnico que ele teve na vida, pela capacidade que ele tem de privilegiar o talento. Pode ser muito bom. Ponto, parágrafo. Outra família. A gente não pode fazer o que aconteceu com o basquete brasileiro. Você traz o técnico campeão olímpico, ok, depois de 3 Olimpíadas, classificou para a Olimpíada, mas o Manhano caiu da seleção brasileira depois de 6 anos, ao ser 9º colocado na Olimpíada do Rio, e 13 anos depois da chegada dele, o Brasil não tem técnico e não tem time. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é que não tem que vir, tem que vir. Venha, Ancelotti, bem-vindo, mas o Brasil precisa trabalhar para formar uma grande geração de novos treinadores. Porque se o Brasil vai ter um técnico estrangeiro porque entende que não há bons treinadores aqui, o que é uma meia-verdade, então precisa trabalhar para ter, em breve, uma nova, gigantesca geração de treinadores. Ô, PVC, eu sou velho também nesse negócio, já tô há 45 anos nesse negócio aí, 41 na PAN, eu sou o narrador mais antigo da história da PAN. O que você quis dizer com também? Então, porque eu tô muito tempo nisso, e eu recebi essa informação do Jaircy Carvalho em fevereiro. Dei isso na Jovem Pan. O primeiro a dar em rádio e televisão no Brasil fui eu. Aliás, brincaram no bate-pronto, você tá delirando, e eu fiquei bancando. Por quê? Porque eu fui checar junto às nossas fontes da CBF, né? E quando eu chequei, a informação que me foi dada eu achei muito lógica. Não tem nada a ver com qualidade do treinador ou não. Vou explicar a informação que eu recebi em fevereiro. E só você checar isso aí, hoje o Pilhado falou, é verdade. Fui eu o primeiro a dar pro Brasil. Em fevereiro, o Jaircy tinha dado no blog, eu recebi essa informação do Jaircy, fui checar na CBF e dei horas depois no bate-pronto na Jovem Pan. Muito bem. Qual é o objetivo da CBF? Isso é bom, você que é estudioso no futebol, eu vou te contar uma história que pouca gente talvez esteja abordando. A CBF entendeu que precisa mudar o comportamental dos jogadores brasileiros numa disputa de Copa do Mundo. Mudar o comportamental do jogador brasileiro numa disputa de Copa do Mundo. Essa foi a leitura da CBF. Aí eles foram atrás de um técnico, porque foi o nome Ancelotti, que ganhou todas as ligas na Europa, 4 Champions já conquistadas, 2 Champions também como jogador, né? E um cara que está em final de carreira. Aí foi buscar o Carlo Ancelotti. Essa foi a ideia da CBF, os primeiros contatos. A informação que eu tenho, que não são 2 contatos, não. Já teve muitos contatos. E outra informação que eu tenho, 5. que isso já tem a anuência do Real Madrid desde fevereiro. Claro que um negócio desse não seria feito sem a anuência do Real Madrid. Então, viu, o PVC, isso que eu tô te dando não é bobagem, não. Isso aí eu venho bancando desde fevereiro e muda um pouquinho essa sua resposta. Então, com essas informações, o que você acha?
Bom, você está querendo que eu parta da premissa que já fechou. Eu acho um grande técnico. Não, não é isso, não. O que eu quero que você fale é sobre isso. Porque eu acho que essa geração mimimi, o comportamental, influencia no resultado diretamente dentro de campo. Eles precisam ter alguém. Eles brincam com. Ó, o Dunga virou refém. O Tite virou refém. O Filipão foi refém dos jogadores. Nilson, Eles querem um técnico que não seja refém. Eles querem um treinador que não vire refém do jogador. Nilson, assim, eu odeio o sujeito indeterminado. Quando a gente fala eles, eu quero saber quem são eles. Ele, CBF. Quem decidiu essa coisa foi o pessoal da CBF. Tá. E quem são eles que são geração mimimi? A geração mimimi? Pô, tá cheio. Comandada pelo Neymar. Pra mim, o Neymar é o grande comandante da geração mimimi. Entendeu? E o Ronaldinho? Hã? Gaúcho. O Neymar é um jogador que não teve coragem de ser festeiro como o Ronaldinho e nem de ser profissional como o Messi. Ele não é nem uma coisa nem outra. A informação que eu trabalho é que a geração do Vinícius Júnior é muito profissional. Tomara. Rodrigo um degrauzinho abaixo, mas assim, Vinícius, Bruno Guimarães, são jogadores extremamente profissionais, que tem como referência o que o Cristiano Ronaldo fez com a carreira dele. Então, se o Vinícius for profissional, deixa de ser geração mimimi. O Brasil, essa discussão de xenofobia, para começar, é o que meu pai sofreu quando chegou aqui, vindo de Portugal, que tinha 10 anos e percebeu que tinha que mudar o sotaque, senão ia ser sacaneado na rua. Isso é xenofobia. O que a gente tem no futebol brasileiro é reserva de mercado. É uma outra coisa. Você não sacaneia o cara porque ele fala com sotaque italiano ou espanhol ou português. Meu pai era sacaneado. Agora, a questão central é a seguinte: a gente precisa melhorar o futebol brasileiro. Trazer um técnico estrangeiro pode melhorar o futebol brasileiro? Pode. O Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez com Vicente Feola, que tinha trabalhado um ano inteiro como assistente do Bela Gutmann, húngaro, que era técnico de São Paulo. Então pode ajudar. E se pode ajudar, tá ótimo. Mas não basta você trazer um técnico estrangeiro. Você precisa trabalhar para você refazer uma geração de grandes técnicos. E o jogador brasileiro, que você chamou de geração mimimi, é o jogador que a gente diz assim: todo jogador brasileiro melhora taticamente quando vai para a Europa. Menos o Pato e o Ganso, né? Porque são os dois que voltaram para cá e não aconteceu nada do ponto de vista tático. Então todos melhoram. Mas todos que voltam para o Brasil, voltam sem o mesmo compromisso. Ninguém tem o mesmo compromisso, a mesma disciplina. Ninguém cobra do jogador mais jovem a mesma disciplina de quando está na Europa. Então a gente precisa refazer o ambiente de trabalho aqui. É isso. O Ancelotti pode ajudar nisso? Claro que pode. Eu sou a favor, não sou contra, não. Mas não adianta você achar que você vai trazer um técnico para a seleção brasileira e que você vai consertar todo o futebol brasileiro. Esse é um processo muito mais longo, que tem que se trabalhar, inclusive conosco, imprensa. Você vê como assim? Por que não se fortalece uma geração de técnicos brasileiros e quando o Atlético Mineiro quer contratar um técnico, aposta na grife do Filipão? Porque nenhum de nós acredita numa geração nova, inclusive estrangeiros. Senão não teria caído Domenech Torrent, Vitor Pereira, Paulo Souza, Sapinto, Ramon Dias, Miguel Ramírez, Alexandre Medina, Ricardo Gareca, Paulo Bento, todos os estrangeiros que eu falo assim, não assentada. Então, o problema passa por nós. Quando o Mano Menezes perdeu o Grenal 3 semanas atrás e não caiu, era meio unilateral nos programas de televisão, assim, como o Mano Menezes não caiu ainda? Era um espanto para nós. Então a gente precisa reformar o futebol brasileiro por dentro. Isso inclui dirigente, torcida, imprensa, treinador, jogador, tudo. Precisa reformar por dentro. Ô PVC, hoje eu vi uma declaração do Galvão falando a respeito de aguardar
o Ancelotti, né? Ele é Ele é contrário a isso porque ele entende que a seleção brasileira é muito grande, a história da seleção brasileira é muito grande, para você aguardar por alguém. Ele é favorável a Ancelotti, sempre foi favorável, ele colocou isso, mas ele não é favorável a aguardar pelo Ancelotti. Como é que você vê isso? O que você pensa da gente ter que esperar pelo Ancelotti? Você acha que pela fragilidade das eliminatórias para a Copa do Mundo dá para fazer isso, PVC? Não, eu não acho que a fragilidade eliminatória. Eu não posso entrar num torneio minimizando o torneio. O primeiro risco é minimizar o torneio. Mas vamos classificar 6 e mais 1. Ok, eu preciso em 6º lugar. O Brasil nunca ficou em 7º lugar, estou de acordo. Mas não é por isso que você vai querer ficar em 7º lugar. Quando estiver em 4º lugar ou em 5º lugar, você vai ver o escândalo que vai ser. Então, não pode ser por aqui. A minha impressão, e eu respeito imensamente o Galvão, é que o Edinaldo só começou a pensar no Ancelotti a partir do momento em que ele percebeu, porque o Galvão descobriu, que o Ancelotti era o único técnico a ganhar as 5 principais ligas da Europa. Né? O Ancelotti é o único no mundo, na história, campeão na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Espanha. Pela ordem. Se você perguntar para o Edinaldo dizer quais são os 5 países que ele ganhou o título, pela ordem, ele não vai te dizer. Nem o Galvão vai dizer. Então, assim, ele é muito bom. Não é o mais transformador técnico do planeta. E me parece curioso, eu sou a favor do Ancelotti, deixar isso aqui claro, mas eu acho curioso que a gente entenda que o técnico brasileiro tem um déficit tático e que a gente contrate um técnico, nas palavras do presidente da CBF, porque ele é o maior gestor de elencos. O Ancelotti não é apenas um gestor de elencos, claro que não. Ele montou time que atacava no Milan, que defendia no Paris Saint-Germain, que atacava no Bayern, que era intermediário no Chelsea. Foi o melhor ataque da história do campeonato inglês pelo Chelsea, antes do Guardiola bater o recorde dele. Mas eu não posso detectar que o Brasil tem um déficit tático e contratar um gestor de elencos. Por ser um gestor de elencos. Tem uma deficiência nesse argumento. E repito, o Ancelotti não é apenas um gestor de elencos. Ele é muito bom ao se adaptar. Ele é um técnico camaleão. Ele se adapta a qualquer situação. Tanto que ganhou nas 5 principais ligas. Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha pela ordem. E ganhou 4 títulos de Champions League. Não é o maior transformador. O maior transformador é o Guardiola. Eu preferia ter o Guardiola. Mas o Ancelotti consegue, de fato, transitar em todos os mundos. Ou transitou até hoje.